Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Mundial. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Armadilha preparada pra você, sabe? É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa quente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada, é nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pra nosso Deus é nada, é nada. Ô, glória! Ô, glória! Aleluia! Ô, aleluia! Isso é só pra gente começar aquecido aí. Que pra Deus, qualquer problema é nada. Né? Esse levante aí é nada. A pressão alta aí, pra nosso Deus é nada. É nada. É? Aleluia! Esse problema aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Só pra você guardar isso no coração. Ficou até diferente. É nada. Cantando. É nada. Parecia que era de lá da terrinha. Ô, glória! Eu acho que eu tenho um pé lá na Assembleia de Deus. Os sapatinhos de fogo andam comigo.
né? É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer problema que nós temos. Mas que é bonzinho os cânticos, não é? Começou ontem, né? Lá do pastor, no aniversário do pastor. E engraçado que essa semana, quando começou a semana, eu mandei esse cântico pro pastor. Que eu tava vendo negócio na internet, dei de cara com a garota cantando assim, eu falei assim, essa menina tem 13 anos. Se vocês quiserem depois procurar, o nome dela é Maria Marçal, né? Procura aí no YouTube, Maria Marçal, que vocês vão ver, assim. E ela dando o testemunho desse cântico, que é o mais interessante. Que ela falou assim, esse cântico não era bem assim a linha do que... Quanto mais adolescente, né? Ela, não é bem a linha assim do que eu gosto de cantar. Ela ainda falou assim, não é bem a linha do que eu gosto de cantar. Mas quando mandaram esse cântico para mim, que eu comecei a cantar, ela falou assim, que ela sentiu assim, o Espírito Santo falando com ela ali no cântico. Aí ela falou que ela ficou tão emocionada que ela falou assim, vou guardar. Aí ela fez o vídeo e botou o vídeo, né? E o vídeo, assim, explodiu. Ela já alcançou, assim, acho que foi mais de 1,5 milhão de visualizações no próprio vídeo. Que ela estava esperando, assim, que ia ter uns 1.000, uns 2.000, uns 10.000, né? Que ela já tinha um grupo que seguia ela, mas não tantas pessoas assim. E ela já entrou em todas as redes com a mesma música. E as pessoas começaram a fazer dueto com ela, que fazem dueto na rede, com a mesma música. Isso quer dizer assim, talvez a gente pense assim, mas é só uma coisa assim de passageira. Mas Deus usa até as coisas pequenas que a gente não entende para alcançar outras pessoas. Porque eles começam a escutar, até as pessoas, para nosso Deus é nada. Esse gigante aí, para nós... Quer dizer, a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe tudo que está sendo citado ali, né? A gente conhece Golias, sabe a história de um, sabe a história do outro, e a gente vai... Quando começa a falar a flecha de perto, o arco de longe, e a gente vai entrando na questão, falando, isso aqui é desse texto, isso aqui é desse texto. A gente vai ligando um texto ao outro na música, né? E por que a gente está falando assim de tudo isso hoje? Porque a gente continua estudando Neemias, né? E eu vou voltar lá quando eu mandei o hino pro pastor. Mandei o hino pro pastor, aí o pastor pegou e falou assim, Glória, irmã, da onde você achou esse negócio? Eu falei assim, tava aí na internet, se só não achou, tô mandando, né? Mas eu creio que a palavra de Deus sempre é uma espada de 2 gumes. Antes dela ir para o outro, ela serve para você. É verdade. Né? Antes dela ir para o outro, ela já me serviu. E foi uma semana de prova. Eu estava até falando antes com a Kátia, né? Foi uma semana difícil. Eu trabalho, todo mundo sabe onde eu trabalho, né? E eu faço uma série de pedidos e eu trabalhei fazendo uma série de pedidos para uma pessoa que a gente diz que tudo é laico, a gente não pode ter nada de religião, mas tudo tinha a ver com religião. Até os debates eram debates com mãe de santo. Então, assim, aquilo, assim, foi pesado. E engraçado que até as colegas que trabalham comigo falaram assim, tá pesado, tá um clima pesado aqui, tá tudo pesado aqui. Aí teve uma que um dia falou assim, Jane, por favor, faz uma oração aí que o negócio tá pesado aqui. Aí eu falei assim, vamos pedir a Deus pra assim, nos abençoar e ser uma semana mais leve, né? Mais assim, light, né? Mas não foi não. Aí ontem eu assisti pela manhã o culto lá da escola dominical, né? Botei o fone aqui, tava trabalhando, botei o fone aqui, deixei o telefone aqui, tô eu assistindo, eu falei, glória, maravilha! E o pastor todo emocionado, o pastor chora, o
pastor chora, os membros choram, todo mundo chora, oh, que maravilha, né? A ceia tão linda, eu fiquei, Jesus, eu de fora, mas Deus tá vendo, né? Deus sabe que a gente tá trabalhando, né? Aí quando a gente volta de noite, é porque a gente tem que contar a benção inteira, né? Aí quando a gente volta de noite, né? Estamos voltando, o Wellington foi me buscar, aí a gente encontrou aqui no Alcântara. Aí quando parou o carro ali, que eu desci do carro, eu desço do carro, já saí com a chave na mão para entrar dentro de carro, para acalmar os cachorros primeiro, né? Que ele vai descer do carro, desce 3 meninos do outro carro assim, pede o carro. Aí eu parada na escada com a chave na mão, eu fazia assim com a chave na mão. Sabe quando a sua perna paralisa que eu queria terminar de abrir o portão, virar o portão, mas eu não conseguia? E ele foi embora, ele arrancou com o carro, que os meninos já estavam querendo entrar no carro, ele arrancou com o carro, e os meninos olhavam pra minha cara e falaram assim, a senhora conhece ele? Eu, não, é só um amigo que me deu carona, me deixou aqui, não sei não. Porque se a gente ver esse carro aqui de novo, a senhora vai ver só o que a gente vai fazer com ele com o carro. E eu não conseguia abrir o portão com a chave assim na mão, aqui, eu. Aí ele falou assim, Aí eu ia responder, o Espírito Santo falou assim, não fala nada não. Aí eu segurei a chave, fiquei quieta ali. E eu tentando virar pro portão e a Kira batendo no portão igual uma desesperada. Aí eles pegaram um outro carro, mas isso foi rápido, pegaram o outro carro, veio vindo um outro carro assim, eles pararam o carro, o cara desceu, aí o cara desceu com a Bíblia na mão, ele falou assim, deixa eu só pegar uma coisa na mala. Aí ele, rápido. Aí o cara pegou o negócio na mala, desceu ele, pelo jeito era um amigo, o pai dele, eu nem perguntei quem era. E foram embora com o carro dele, aí ele virou pro pai, eu acho que era pai dele, né, pela idade assim, ele falou assim, vamos embora pro culto. E foram andando pro culto. Aí foram embora, pegaram a Bíblia e foram embora pro culto. Aí eu consegui virar pro portão, entrei dentro de casa. Aí liguei para o Wellington, perguntei onde ele estava, ele falou, eu tô no Alcântara. Eu falei, não, vai embora para casa. Vai para casa, fica dentro de casa, fecha a casa, por favor, não sai hoje. Deixa você quieto lá com o carro, que eu sei lá quem é que eles estão procurando para... A gente não sabe as obras do inimigo, né? Mas depois, assim, eu agradeci a Deus, porque... tudo é um livramento que Deus dá pra gente, né? Livrou minha vida, livrou a dele, livrou daqueles dois senhores também que estavam naquele outro carro, né? E eu pedi a Deus só para guardar minha casa, guardar minha vida, né? E eu ia dormir de noite e eu falava assim, Jesus, eu preciso dormir, mas o olho não fechava de jeito nenhum. Aí vocês sabem que o inimigo é sujo, né? Que até as coisas que a gente está agradecendo, ele quer pegar a gente, né? Aí veio na minha mente, assim, na mesma hora, ele falando assim pra mim, assim, ó. Avisa aí na EVM que amanhã não vai ter EVM, não. Porque você não está bem. Você não vai saber nem o que você vai falar. É lá no portão, né? Aí eu fiz assim, pensei cá comigo assim. Não. Vai ter EVM, sim. Sim, senhor, que o nosso Deus é grande, né? Nosso Deus é grande. A gente não tá de pé? Estamos de pé, não estamos de pé? Claro, a gente não quer que nada aconteça, a gente não quer mal, a gente pede para Deus livrar a gente do mal e de tudo, mas nada fazer que nem outro, assim. A gente tem que acreditar que Deus nos guarda de toda e qualquer situação. Amém? Então, esse é o meu testemunho de vitória, porque para mim é uma vitória. É testemunho de vitória, de que tudo deu certo. Até o que a gente acha que não deu certo, né? E Deus está com a gente em todo momento. Então, assim, aí eu lembrei da música. Esse gigante aí para nosso Deus é nada. Essa muralha aí para nosso Deus é nada. Tudo é nada, né? Porque a gente tem que confiar naquele que nos guarda. Ele é o guarda de Israel.
E se acontecer também alguma coisa com a gente, Deus sabe o que está acontecendo. E Deus está com a gente até naquele momento que a gente acha que a gente está só. Então vamos lá. A palavra diz assim de hoje: princípio da confissão. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 1, que a gente está em Neemias, né? Tá tão bonitinho que a gente está estudando Neemias bonitinho, né? Hoje a gente trocou, a gente não vai ler de 1 ao 4, a gente vai ler do 5 ao 7. Então, assim, se você quiser abrir sua Bíblia aí, eu vou estar lendo daqui, você acompanha daí, certo? Vamos lá. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Amém? Então aqui é o complemento daquilo que a gente já estava lendo já há 3 semanas, já que a gente está lendo já aquele outro texto de Neemias, né, de 1 ao 4, né, quando ele pergunta sobre os muros, né, pro Acalias, ele pergunta, né, pro irmão Anani, ele pergunta para ele como é que tá o povo, quem ficou lá, como é que tá a história, ele vai fazendo um questionamento, né, e depois quando ele conta, ele chora, e ele fica triste, ele lamenta, ele jejua, mas depois ele toma um posicionamento. Eu tenho que tomar uma posição de como que eu vou resolver essa situação, né? Aí aqui vem falando assim, mas o que essa história de Neemias tem em comum conosco hoje, né? Vamos fazer assim um paralelo entre o que Neemias viveu e o que nós vivemos nos dias de hoje. Neemias, né? As ruínas de Judá e Jerusalém era fruto do pecado cometido pelo povo. Todo mundo sabe que o povo, as muralhas, tudo aquilo foi destruído porque o povo deixou de adorar a Deus em primeiro lugar e começou a dar lugar aos outros ídolos. Começou a se corromper com a terra em volta. Aí, só uma partezinha aqui. Muitas vezes, a palavra de Deus parece dura para certas coisas, mas é porque Deus consegue ver lá na frente o que você não consegue ver. Quando lá no começo, com o povo de Israel, ele pegou com aqueles hebreus e falou para ele assim, olha, é para vocês limparem a terra, não fazerem comunhão com ninguém em volta, ser um povo separado, ser um povo que vai me buscar sozinho. Eu não quero vocês casando com outras pessoas, eu não quero vocês fazendo aliança com outros povos, porque eu sou o Senhor, seu Deus. E o que aconteceu? Eles cumpriram isso? Não. Né? Não cumpriram. Então, aquele povo que foi ficando em volta, foi fazendo o quê? Foi contaminando. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ah, gente, você quer dizer então que a gente só pode ter amigo crente? A gente só pode falar com crente? A gente só pode viver com os crentes? Não, porque senão como é que a gente vai ganhar o mundo? Mas eu não posso deixar que o mundo me contamine. Eu escutei o pastor Cláudio falando, essa semana eu escutei ele falando, eu não sei de quando era a pregação, mas ele falando assim, nós temos amigos que são amigos para você ir no shopping,
amigo para você contar uma coisa engraçada e todo mundo ri, amigo que é para você ouvir o problema dele e amigo que vai ouvir o seu problema. Você vai ter aquele amigo que é só para coisas que você vai lembrar dele, que você pode até emprestar um dinheiro para ele, mas tem aqueles amigos que também podem te emprestar o dinheiro. Então, o que ele quis dizer com isso? Que há amizades e amigos para cada situação. Você não precisa contar sua vida para todos os amigos. Eu, quando falei que o que ocorreu, não foi para, coitada de Jeane, coitada não. É para glorificar o nome de Deus, do livramento que Deus nos deu. É para isso. Há amigos que você pode contar parte da sua vida e há amigos que você não pode contar. Aqui, as ruínas de Judá e Jerusalém era fruto daquele pecado cometido já pelo povo de muito tempo. E hoje em dia? O que enfrentamos não é necessariamente fruto de pecado individual, mas muitas vezes é do pecado de toda a humanidade. Quando você vê assim, os jovens vindo e querendo levar algo que é fruto do seu trabalho, esses meninos não foram ensinados na palavra de Deus, não. Porque a palavra de Deus ensina a gente direitinho que o que é seu, o que é do outro é do outro, e você respeitar o do outro. Ou se foram ensinados, se deixaram contaminar tanto pelo mundo, que esqueceram aquela palavra. Não é? Então, assim, muitas vezes o que a gente passa na nossa vida é fruto até de coisas passadas. Quer ver uma coisa? A nossa saúde. Isso assim, mas talvez a sua alimentação lá no começo foi muito precária. Então, por isso você tem essa deficiência, né? De certas proteínas, certas substâncias na sua vida até hoje. Né? Então, a gente começa a pensar assim, hoje eu estou respondendo por isso que foi feito lá no passado. Mas a gente vê que sempre tem uma coisa que é consequência, não são consequências? São consequências de quê? Muitas coisas são opções nossas. A gente resolveu comer igual para ficar uma bolinha, então estamos felizes bolinha, vou continuar bolinha e deixa eu ser bolinha. Mas depois eu não posso reclamar se o meu colesterol tá alto, né? Se o meu fígado tá sobrecarregado, se eu tô comendo muito açúcar e a diabetes tá atacando. Então, assim, tudo são escolhas na nossa vida, não são escolhas? Escolhemos aquilo. Mas esse marido que eu casei é uma praga, você não sabe como é que é a praga do deserto, que você falou que era uma praga do deserto. Praga, ainda no deserto deve ser muito ruim, gente. Mas vamos pensar assim, também foi você que escolheu essa praga no deserto. Né? Então, não posso reclamar muito. Mas eu posso consertar as coisas dali por diante. Não posso. Não é porque eu escolhi a praga do deserto que eu não posso pedir a Deus assim, Deus, me ensina a conviver com a praga do deserto. Dá uma mudadinha na praga do deserto. Para a praga do deserto se tornar uma pessoa melhor. Talvez também você possa ser a praga do deserto. Porque tem gente também que é uma praga do deserto. Né? Fala que a praga é o outro, mas a praga é ele. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente tem que se analisar. Hoje fala princípio da confissão. Princípio da confissão é o quê? É fazer uma autoanálise. Olhar para você e ver que você não é tão bonzinho assim como você diz que você é. Que não é só o outro que tem defeito. Eu imagino minha mãe, que é a mais idosa daqui,
né? Ela deve ter o direito de falar assim, não quero mais mudar isso na minha vida, não. Tá. Tô bem assim, tá. Tudo bem, mas ela que vai ficar com as consequências da escolha, não é isso? Então a gente tem que olhar pra dentro da gente e pensar assim, eu quero isso. As meninas ficaram rindo, que eu falei assim pra ela assim, e eu tomo ômega, tomo não sei o que, tomo não sei o que, tomo não sei o que, tomo vitamina C todo dia, tomo isso, tomo aquilo, tomo centro, tomo aquilo. Aí ela falou assim, Cruziano, quantas coisas você toma? Eu falei, mais 5 coisas. Aí ela falou assim, todo dia? Eu falei, todo dia eu tomo, todo dia. Aí elas falaram, pra que tudo isso? Eu falei, pra mim não tomar mais remédio de pressão, pra mim tomar remédio pro coração, pra mim tomar remédio pra fígado, tomar remédio pra isso, tomar remédio pra aquilo. Eu resolvi que eu prefiro tomar isso tudo. E eu oro a Deus e peço pros remedinhos ali, as vitaminas todas, os ômega toda da vida ali, fazer efeito na minha vida. Por quê? Porque a gente quer ficar bem. A gente não quer ficar bem? A gente quer ter saúde. A gente quer conseguir andar. Né? Então, assim, peça a Deus pela sua vida e faça, assim, eu quero que depois que a gente termine isso, você faça a sua autoanálise. Olhe para você e fale assim, poxa, tem que consertar isso aqui. Se eu modificar isso aqui, vai ser legal. Fala, Ilma. Eu já comecei, porque tô gorda demais. Aí parei e pensei, gente, eu preciso dar um jeito em mim, porque eu tô muito gorda. Cada vez que eu subo na balança, que eu tenho psicose de balança. Eu tenho 2. E cada vez como eu tenho costureira, ela faz a roupa, cada dia eu falo, aumenta mais um dedo, aumenta, entendeu? Aí eu vou comprar uma roupa, 50 não dá. Aí tem que comprar 52, que já não tá dando. Aí já tô caindo pro 54. Aí eu parei e falei, pelo amor de Deus, meu joelho não vai me aguentar mais qualquer dia. E com razão, né? Aí cheguei agora há pouco da caminhada. Daqui a pouco eu vou sair de novo, quando acabar a reunião. E vou lavar meus legumes e minhas verduras. Porque eu gosto de mim. Isso! Eu tô cuidando de mim. Entendeu? Porque daqui a pouco, quem vai ficar impossibilitado de andar, de sair, de fazer as coisas, vai ser você mesmo. Pois, olha só, eu já não estou indo mais para a igreja de ônibus, estou indo de Uber. Né? Vou de Uber, agora eu vou com a Ana Vidal e volto. Quando não tem ela, é Uber. Vou passear nos passeios do Florescer, não aguento andar dali ali, tem que cuidar de mim, não tem? Eu falei, não, opa, vamos pensar. Aí agora, já fui caminhar, acordei cedinho, acordei 6 horas, fiz minhas orações, fui caminhar, agora já estou na EVM, daqui a pouco eu vou sair de novo, e assim vai. As pernas têm que ficar boas. Também acho. É assim mesmo, mas é isso que é bom, é você fazer essa autoanálise e ver o que não tá bom e falar assim, não, poxa, eu tenho que mudar isso aqui na minha vida, pra mim, não pelos outros, por mim, porque a saúde tem que ser minha. Quando a gente fala da saúde, do cuidar da saúde, né, isso é pros meninos também, tá, Albert? Pra você também, pro Wellington. Não é só as mulheres que têm que cuidar da saúde, não. O homem também tem que cuidar. Entende? Por quê? Porque a gente quer viver bem. O tempo que a gente tem aqui na Terra, o que a gente quer? Viver bem. Pensa só, Albert, você, sua filha linda, crescendo, essa menina maravilhosa que você tem. Daqui a pouco você não consegue mais andar com a garota, correr atrás da garota, porque tá ficando uma bolinha. Não pode ficar uma bolinha, pode? Não, tem que cuidar de você. Tem que ter. Eu sei, tô percebendo isso. Tem que ter uma saúde boa, não é isso? Tem que tomar esse cuidado, mas não é porque, é pra ficar toda bonitona, não, é pra gente se sentir bem. Jane, os problemas é que a gente desconta na comida. Mas não pode descontar na comida não, desconta no copo d'água.
Bebe água. Toda vez que der fome, bebe água, bebe água, bebe água. Come alface, come alface. Bebe água, mais um pouco d'água. Eu sou uma formiga, gente. Adoro um doce. Amo um doce, amo. E tem um problema muito sério com doce, né? Porque eu gosto mesmo do doce. E depois da cirurgia, eu fiquei mais agarrada no doce ainda. Aí o Wellington, para me ajudar, fez uma festa, ganhou 2 bolsas de doce, aqueles doces de criança lindo, belo, maravilhoso, gostoso, que a gente adora, aqueles docinhos, ama de paixão. Trouxe pra mim, aquelas 2 bolsas. Eu, esperta, já levei uma pro serviço. Chegar essa semana, vou levar. Aí eu abro lá na mesa, o pessoal falou assim, ué, Jeane, você é crente, você não dá doce? Eu falei assim, eu dou doce, é de graça, pode pegar. Eu não consagro doce a ninguém, se é isso que você tá perguntando. Porque tudo eles querem pegar a gente, né? É mesmo. Então, eu não consagrei ninguém, pode comer o doce. É meu mesmo. É meu mesmo que eu trouxe. Aí eu abri lá e passa um, pega um pirulito, pega uma bala, pega um chiclete, pegou não sei o quê. Aí eu falei, oba, Jesus abençoou, só ficou um tiquinho. Aí foi os tiquinhos também todo. Mas por quê? Porque se eu largar em casa, o que vai acontecer comigo? Eu vou comer aquele doce. Eu tenho que ser sincera, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Eu vou comer. Mas o que eu faço? Se eu levo, eu divido. Mais gente tá comendo e ele acaba mais rápido. Não é isso? Eu proibi as vizinhas de me trazer pratinho com docinho, com bolinho. Então, é um cuidar da gente, não é isso? E olha, a confissão é a primeira coisa. E o que eu quero falar com vocês sobre a confissão? A confissão tem que ser para o outro? Não, não precisa ser para o outro. Pode ser para você, lá no seu quarto, na hora. E uma falou assim, eu oro de manhã cedinho. Mamãe também acorda, faz o culto dela de manhã cedinho, né? Então, esse momento seu, sozinho, com Deus, é o momento de você falar. Deus, isso aqui, eu queria que o Senhor me ajudasse nisso aqui. Como que eu vou te ajudar, Jane? Você confessa, Senhor, tanto doce aqui em casa, acho que eu vou levar esse doce. Eu tenho tentado, toda vez que eu vou no mercado, comprar menos doce, porque quem compra sou eu, né? Então, quem tá fazendo mal pra mim sou eu mesmo. Aí eu tenho diminuído, assim, a questão do doce pra mim melhorar isso na minha vida e ele não me fazer mal. Por quê? Porque eu também não quero virar uma diabética. Porque se eu começar comendo tanto doce assim, uma hora eu posso ficar prejudicada. Mesmo magrinha? Mesmo magrinho. Quem é magrinho também vira diabético. Então tem que tomar conta. E porque eu quero ter saúde. Por que eu quero ter saúde? Bem, eu tô fazendo minhas contas aqui. Se minha mãe tá aí de pé, bonitona, viva até hoje com 84, eu tenho 55, ainda tem mais um bocado de ano pra me viver. E eu quero esses um bocado de ano pra me viver como? Com saúde. Eu quero ser esperta igual minha mãe, que consegue fazer um montão de coisa. Eu não consegui isso até hoje. Mas quem sabe até o final da vida eu consigo chegar nesse ritmo, né? Então vem as A idade passando, você vai conseguir. Eu vou conseguir, né? A esperança é essa, Ilma. Né? Deus chega lá, de eu alcançar isso, né? O povo judeu, ele havia se entregado à idolatria, à corrupção e à falta de amparo aos desassistidos. Quer dizer, eles não estavam nem aí para quem era o menos favorecido da classe deles, do grupo dele, da ideia deles, né? Nós, hoje em dia, o pecado original trouxe consigo guerras, discussões, divisões, incerteza e danos que causamos um ao outro. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês bem clara. E aqui eu não vou abrir a discussão pro lado, assim, vão votar nesse, eu vou votar naquele. Mas não fique de mal com ninguém por causa disso. Tem crente que tá ficando zangado com o outro. E ficando de mal por causa de A e por causa de B. Ore a Deus, peça orientação e faça aquilo que está de acordo com o seu coração. Mas não vai ficar de mal com ninguém. Eu não posso ficar zangada com Ilma porque Ilma é A. Eu sou B. Eu não posso ficar zangada com Kátia porque Kátia é B e eu sou A. Não, gente.
Não vamos fazer essa divisão dentro do povo de Deus. O inimigo já quer dividir a gente com tanta coisa. Não vamos nos deixar influenciar por causa disso. Amém? Faça a sua oração, vá votar do jeito que você quiser votar e peça a Deus orientação e ponto final. Se você quer expor dentro das redes sociais para quem você vai votar, só exponha. Eu vou votar em fulano, pronto. Mas você não precisa botar lá que você vai votar em fulano, porque o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é aquilo, o outro é aquilo, ou esse é isso, ou isso é aquilo. Não. Peça orientação a Deus. A gente pedindo orientação a Deus, as coisas às vezes ainda dão errado. Então a gente assim, pede, Deus, trabalha o meu coração e mostra as coisas. Amém? Jerusalém e Judá foram destruídas e os sobreviventes estavam em miséria e humilhação. Hoje em dia, se morremos é porque pecamos. Nós perdemos a vida, ficamos doentes, sofremos e passamos por muitas aflições. E eu quero abrir uma parte aqui para vocês. Muitas vezes, isso é muitas vezes mesmo, a gente tem que entender que doença dá na gente mesmo. Entendeu? A doença dá no ser humano. Muitas vezes nós somos propensos a algumas doenças. Por exemplo, assim, a minha família, assim, a raiz da minha família, a raiz da família do meu pai, eles têm problemas de pressão alta. Aí todos eles que já faleceram, eles dão um AVC e infartam e morrem. Você tira e queda. Desde o meu avô, o meu pai, os meus tios, todos que já faleceram foram assim. Aí minha mãe também tem problema de pressão alta. Então, a grande probabilidade de eu ter problema de pressão alta é grande. Dos meus irmãos terem, é grande. Então, o que cada um tem que fazer? Tem que se cuidar. Aí, se tiver que tomar remédio, eu vou tomar remédio, porque eu não tô aqui para brigar com remédio. Fala, mãe. O som da senhora tá desligado, a senhora tem que abrir o som. Clica no microfone. Aí. Mas hoje eu já levantei bem, a minha pressão tá alta, 19/8. Vai dar uma coça nessa pressão. Então, a gente dorme e não sabe se vai levantar, né? Tá nas mãos de Deus. É verdade. A gente entrega nas mãos de Deus. Fazer a nossa parte, a gente tá o quê? Tá fazendo, não tá? Eu mesma acompanho, mamãe vai no médico, mamãe compra o remédio, toma os remedinhos todinho, faz aquela listagem toda de remédio, toma conta da comida, isso tudo. Mas a pressão dela tá temando, assim. Falou assim, eu gosto de ser alta, eu gosto, vocês ficam aí brigando comigo, mas eu gosto de ser alta. Mas a gente tá tomando conta. Tá ali medicando, olhando, medindo. Tá fazendo o quê? A nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Uma coisa eu sei que mamãe toma o maior cuidado, ela não vive comendo gordura, ela não vive comendo coisa que altera a pressão e coisa salgada, nada disso. Por quê? Porque ela quer dar uma ajudinha, né, para melhorar a situação. Não vamos deixar a situação ficar pior do que já tá, certo? Mas isso é um vigiar nosso de todo dia. Ah, ela manda na pressão dela? Ainda até hoje, tem 84 anos, ela não conseguiu mandar. Porque a pressão dela tá mandando ainda mais do que ela. Mas o que a gente faz? A gente tá pedindo a Deus. O que ela falou? Ah, acordei bem. Ah, eu acordei bem, mas fui medir a pressão 19. E eu sou aquela que já fica nervosa. Se a minha der 19, eu acho que eu já vou estar dando 25 quando eu chegar lá no hospital. Porque eu já vou estar assim, tô ficando torta. Eu já vou achar na hora que eu tô ficando torta já. Já dei um AVC, tô torta, coisa. Por quê? Porque a gente leva pro psicológico da gente. Mas aí a gente tem que trabalhar isso aí também, né? E da mesma maneira que Neemias, quando restaurou
os muros e começou aquela restauração, ele também, eu acho que o bacana disso para a gente trazer para a nossa vida é que ele, restaurando o muro, eles começaram a vigiar, começaram a orar, começaram a comungar uns com os outros, né? Porque quando Simbalate tentou, né, fazer aquela confusão toda para derrubar aquele coisa, o que eles faziam? Uns construíam, os outros ficavam o quê? Vigiando assim, ó, na guarda, tomando conta. Para quê? Para que o muro não fosse destruído novamente. Isso é bacana. Então, o que isso tem a ver para a nossa vida hoje? Você, quando deu aquela derrubada assim, deu aquela caída assim, confessa aquele pecado e vai se reconstruindo. Como que eu vou me reconstruindo? Quando eu confesso para Deus o meu pecado, eu já tiro a autoridade de Satanás sobre aquela área. Porque ele não pode mais agir ali. Como assim, Jeane? Vamos pensar em qualquer um dos pecados. Eu menti. Menti. O pai da mentira a gente sabe que é o diabo, não é isso? E ele entrou naquela área ali e vai fazendo morada e vai trabalhando aquilo ali para derrubar você. Como que eu posso desfazer isso? Quando eu confesso. Meu Deus, na hora da minha oração eu tenho que confessar mesmo. Mas não falar assim, Jesus, perdoa meus pecados. Não. Jesus, naquele dia eu menti para Ilma. Contei uma história para ela que era mentirosa, aquilo não era verdadeiro e Ilma está acreditando. Então, Senhor Jesus, eu estou te pedindo perdão. Estou confessando que eu menti. Eu peguei uma coisa da minha mãe que não era para pegar. Senhor Jesus, eu fui lá e roubei esse negócio da minha mãe. Não peguei não, roubei, porque se minha mãe não sabe, eu roubei, né? Então eu tô te confessando, Senhor Jesus. Vou voltar lá e vou botar no lugar. Eu vou chegar para ela e falar, mãe, eu peguei esse negócio aqui seu. Por que você tem que fazer isso? Para você quebrar o poderio do diabo. Ele não vai poder mais agir na sua vida. Por quê? Ele não pode mais chantagear a sua alma com aquele pecado. Você confessou, acabou. Aquilo não tem mais impacto sobre sua vida. Porque você já destruiu aquele laço que você tinha com o inimigo. Neemias, ele foi direto ao que interessa e se prostrou diante do Senhor. Ele poderia murmurar, culpando o povo judeu, os babilônicos, ou até mesmo questionar a Deus. Porque o Senhor permitiu que os babilônicos fizessem todo esse mal e tantos outros, afinal, ele era humano. Às vezes usamos essa desculpa, eu sou humano. Ou não reconhecemos e tentamos desviar o foco do problema e negar a culpa que nós temos. É isso que faz de nós, assim, andarmos longe da palavra de Deus. Neemias não fazia parte do povo que pecou contra Deus. Neemias já nasceu lá no exílio. Ele já estava lá na Babilônia. E Neemias estava bem, gente. Ele trabalhava no palácio, ali, direitinho com o rei. Ele podia falar assim, Kiko, foi eles que erraram, não fui eu. Por que eu tenho que ir lá e reconstruir um muro que não é meu? Sabe o que isso me lembra? O seguinte, muitas vezes, quem errou foram os nossos pais. Não foi você. Seu pai que era adúltero, seu pai que era alcoólatra, seu pai que fazia coisas que não era para fazer, ou era sua mãe. E isso vem acompanhando você. Isso é uma maldição na minha família. Não. Fala só que você não quer ser assim. Aprende com aquele erro e não comete. E confessa. Deus, meu pai tratava minha mãe assim, mas eu não quero tratar minha esposa assim. Eu via que minha mãe tratava o meu pai dessa forma, mas eu não quero tratar o meu marido assim. Eu
tratei os meus filhos assim, mas eu não quero mais tratar. Eu fui tratada dessa forma, mas eu não quero passar isso adiante. É confessar e largar. Não quero mais aquilo para mim. Tem gente que trata o outro com ignorância. Ah, mas minha mãe tratava meu pai assim e viveram. Por que eu tenho que ser diferente? Não, você tem que ser diferente. Ah, os outros pensam que porque a gente é crente pode pisar na gente e fazer o que quer? Não, mas seja diferente. Porque muitas vezes, se você for lá e for debater com a outra pessoa, ao nível que a pessoa deseja, você só vai se aborrecer e ainda vai envergonhar o nome de Deus. Porque você pode perder o controle, porque você pode começar a falar algumas palavras torpes que não é para você falar. E isso não é de Deus. Deixa que Deus vai ser o seu juiz. Você não confia que Deus é o seu juiz? Que Ele julga a sua causa? Que Ele toma conta? Então entrega. Quando nós não temos o medo de abrir a nossa alma e deixarmos de lado qualquer coisa que venha atrapalhando a nossa vida, nos apresentamos ao Senhor, como Ele já sabe que nós somos, sem as máscaras, sem a Jeane boazinha, a Jeane calma. Não, abre seu coração e diga como é que você é para Deus. Fale a verdade. Deus tem hora que dá vontade de socar a cara de fulano. Mas, ó, respira, bebe um copo d'água, pede a Deus para acalmar e centralizar você, ou resolva até você não falar sobre aquele assunto naquela hora, porque quando a gente está com raiva é melhor a gente não falar. Pede a Deus para Deus agir nas situações e caminhe com o Senhor. Liste quais são os pecados que você já cometeu, mas ainda não confessou a Deus. E isso tem que ser num momento assim, seu particular com Deus. Essa lista não é para mim, não é para apresentar para o pastor, para os oficiais da igreja, não. É a lista sua, pessoal. E como é que eu vou lembrar os pecados que eu cometi que eu não confessei? O Espírito Santo habita aí no seu coração, como habita aqui no meu coração. Amém? Então você fala assim, olha, Espírito Santo, se eu fiz alguma coisa que eu ainda não confessei, se eu cometi um pecado que eu ainda não falei contigo que eu cometi, tu sabes que eu cometi, mas eu ainda não abri minha boca e confessei, traz a minha memória. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos assim com o Espírito Santo, Ele traz a nossa memória. E você confessa. E quando você confessa aquilo, ele não tem mais a oportunidade, o inimigo, de usar aquilo contra você. Porque você já confessou. Você já pediu o livramento. A palavra de Deus fala em 1 João 1,9, que é um versículo conhecidíssimo nosso, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é isso. É abrir a boca e confessar o pecado. E falar assim, Deus, eu não quero mais isso fazendo parte da minha vida. Eu não quero mais isso ocupando espaço no meu coração. Eu não quero mais que eu fique guardando isso e remoendo esse pecado e isso venha atrapalhar minha comunhão contigo. É esse momento que você tem que chegar e confessar para Deus. E falar assim, Deus, eu quero realmente que isso não faça mais parte da minha vida. Eu quero uma diferença nisso. Eu quero uma mudança nisso. E quando você fala isso com Deus, Deus vai lá e muda a sua história.
Por que que ele muda a sua história? Porque você confessou. Porque você não quis mais. Porque você não quer mais aquilo na sua vida fazendo parte. Então, assim, que você tire um momento hoje, seu, particular, com Deus, e confesse seu pecado. E fale assim, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais que o inimigo tenha essa brecha para entrar no muro da minha vida e me derrubar por ali. Amém? Há alguma dúvida? Amém. Se não ficou nenhuma dúvida, antes da nossa oração final, nós vamos tirar a nossa foto linda, bela, maravilhosa. Né? Então, todo mundo se ajeite, se arrume. Isso. Albert vai abrir a câmera ou tá muito ocupado? Vamos lá. Vamos pra foto bonita, hein? Eu vou contar de 1 até 3 pra vocês fazerem a pose bonita que vocês fazem. Kátia não passa a mão no cabelo, fica calma, serena, porque Kátia toda vez sai assim, né? Então fica serena, calma. Fica calma. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou ver se a gente ficou bonito. Peraí. Peraí que eu tenho que ver aqui se a gente ficou bonito. E a gente não saiu direito, não. Vamos lá. De novo. Kátia, cadê você, Kátia? Ah, meu Deus, sumiu, Kátia. Vamos lá de novo. Espera um instantinho. Fica aí no coisa aí que eu quero saber se a gente ficou bem. Melhorou? Ó, deixa eu ver aqui. Ficou uma. Ficamos ótimos! É maravilha! Ô, glória! Não bota feia, não, tá? Que às vezes você bota todas elas. Eu botei as duas no grupo. Gente, Bota falando só em os grupo. milagres. Bota Eu, só ó, os milagres, nós ficamos bonitas. pode deixar. Mas eu botei as duas lá no grupo. Então vamos orar? Catinha, você tá bem? Tá? Ah, tá. Ficou tão quietinha aí hoje. O seu microfone tá fechado. Não estava ouvindo. Então vamos orar? Eu quero agradecer a Deus pelo livramento que nós tivemos, eu e o Wellington. Foi uma bênção, glória a Deus por isso. Pela semana de vitória, né? E vamos pedir a Deus que essa semana seja uma semana mais abençoada ainda. Pela minha neta linda, maravilhosa, Ana Júlia, que está uma belezinha. Gente, ela é linda. A minha irmã que Não nos... teve jeito, né? É neta mesmo. Ai, minha neta linda, assim. A minha irmã, glória a Deus, está sabendo dividir. Glória a Deus. Ela fica com a pior parte, que ela cuida da criança, cuida da mãe, e eu só vou lá e pego e devolvo. Ih, uma maravilha. Mas tá linda, né? Que Deus dê saúde àquela criança, que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus. Que ela Amém. seja uma serva do Senhor Jesus e que ela tenha o Senhor Jesus habitando e morando no coração dela. É o desejo do meu coração. E é o que eu já tenho pedido todos os dias. Glórias a Deus. E quero também agradecer pela vida dos meus filhos lindos, belos, maravilhosos, que fez um mês que eu fui lá e eu já estou morrendo de saudade. Né? Então vamos... Eu quero agradecer a Deus também pelo batismo da minha sobrinha, que vai ser no domingo, em nome de Jesus. Ô, glória! Ô, maravilha! Mais uma que se converteu e agora vai se batizar. Ô, glória a Deus! Aleluia! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, minha casa e a minha família serviremos a Deus. Amém! Amém. Glórias a Deus. Amém. Mais alguém tem algum pedido?
Não, então Eu quero oração sempre, né? Ah, Não é que demais. lindo! A A oração não quer oração demais. é a chave de tudo, Amém. né? Amém. Eu vou botar depois lá o cântico também daquela menina cantou. Eu vou colocar lá no grupo para vocês escutarem, que é um hino de guerra pra gente agarrar neles a semana inteira. Amém? Tá bom. Eu vou passar por uma amiga minha que está passando por uma situação muito difícil de câncer, sabe? Ela está desesperada, porque fica muito tensa. Aí tudo piora, né? Quando a pessoa é muito. Aí eu vou passar para ela, tá? A gente tem que descansar em Deus. Então vamos orar, né? Fecha teus olhos aí. Peço ao Senhor Jesus que esteja falando contigo agora nesse momento, além de todos os momentos que Ele já falou com a gente aqui durante esse estudo. Meu Deus e meu Pai maravilhoso, glórias sejam dadas ao Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque Tu livrastes a minha vida, livraste a vida de Wellington, de todo e qualquer mal, e eu te louvo, a Deus, por isso. Eu te agradeço de todo o meu coração, Jesus, porque não entendemos a prova, mas entendemos que o Senhor está conosco na prova, e muito obrigado por isso. Eu te entrego a vida da Kátia em tuas mãos e peço ao Senhor Jesus que tu esteja guardando, livrando, esteja protegendo ela do mal, esteja colocando sobre a vida dela mão de autoridade, mão de poder, que ela sinta o teu toque, o teu amor, a tua unção, a tua ministração sobre a vida dela, Pai. Guarda a vida da minha mãe, regulariza a sua pressão, coloca a sua pressão no lugar, Jesus, para que ela possa ter um dia agradável na tua presença, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade contigo. Te peço também pela vida da Ilma e glorifico ao Pai, porque a sobrinha dela, glória a Deus, Senhor Jesus, ó Pai amado, ela vai se batizar, confessar diante de todos, Senhor, que tu moras e habita no coração dela. Muito obrigado, Jesus, por essa bênção. Muito obrigado pelo posicionamento da Ilma, de querer cuidar da sua saúde, Senhor Jesus, para que ela tenha dias melhores sobre a face da terra. Muito obrigado a Deus pela vida do Albert, e eu peço ao Senhor Jesus que tu tome conta dele, que tu guarde, que tu livre, que tu proteja sua casa, sua esposa, sua filha, o seu trabalho, que teu anjo esteja acampado, Senhor Jesus, guardando, livrando e protegendo ele de todo e qualquer mal. Peço também pela vida da Neia, Senhor. Guarda a vida da Neia, guarda a sua casa, guarda o Jaumi, guarda os seus filhos, guarda os seus netos. Ó Pai amado, coloca a tua mão de autoridade, mão de poder naquele lugar. Traz saúde, traz força, traz vigor para a tua serva. Ó Pai amado, toma conta dela. E que ela esteja, Senhor, diante da tua presença todos os dias. E te peço também pela minha vida, te peço pelos meus filhos, pela Mariana, pelo Alexandre. Guarda, livra, protege do mal, protege dos dardos inflamados do inimigo. Coloca a tua mão de autoridade e poder sobre a vida deles. Que teu anjo esteja acampado ali, Senhor, livrando e protegendo do mal. Sim, eu te agradeço pelos dias que eu passei lá, que foram dias de alegria, mas que, ó Pai amado, tu possa estar guardando a vida deles, Senhor, em todo e qualquer momento. Eu te peço pelo meu serviço, que tu esteja ali comigo, que eu seja testemunha do teu amor, da tua graça, do teu poder. Peço a tua glória, a tua proteção sobre a minha vida. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada por ti, uma semana, Senhor, de busca da tua presença. Guarda-nos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco. É isso que eu te peço, não que eu mereça, mas é em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém e amém. Um beijo grande. Amém. Que tenhamos uma semana abençoada. Para vocês